Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico da Church of the City, da nossa comunidade. Que alegria é poder compartilhar da palavra de Deus, como é bom a gente crescer juntos, inspirados pela palavra e dirigidos pelo Espírito. Isso é algo maravilhoso e sobrenatural. Então eu te convido para mais uma vez a abrir a sua Bíblia, a ler o texto e inspirados pelo Espírito, que a gente possa compreender ainda mais as verdades espirituais que Deus quer que a gente compreenda mais uma vez. Antes da gente ler o texto, ora comigo, vamos pedir ao auxílio do Pai e do Espírito que nos conduza, que eles nos conduzam neste momento. Senhor Deus, nós te adoramos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Santo é o teu nome. Obrigado porque nós temos acesso à tua palavra. E agora, Espírito Santo, dirija nossas mentes, dirija o nosso entendimento, tire tudo aquilo que vá distrair a nossa mente, nos ajude a te compreender e compreender a tua palavra um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. Estamos na semana 24 do circuito e estamos em Hebreus. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu celular, ou se você quiser, você pode apenas ouvir. Vamos ler do versículo 11 ao 14, tá bom? Hebreus, capítulo 5, dos versículos 11 ao 14. Então, antes da gente conversar sobre esse texto, é importante a gente recapitular algumas coisas importantes desse livro, dessa carta aos Hebreus. Primeiro que, até hoje, ninguém sabe quem escreveu essa carta aos Hebreus. O que nós sabemos é que é bem provável que ela foi escrita para um grupo de cristãos, né, convertidos, porém judeus, né, mas convertidos ao cristianismo, a Jesus. Mas dá para ver pela forma que o autor escreve o ensinamento dele, a exortação dele, ele usa muitas palavras relacionadas ao Antigo Testamento, relacionadas aos profetas, relacionados ao povo de Israel. Então, teoricamente, era um povo que já estava acostumado com essas figuras e com a história do povo de Israel. Então, por isso que, pelo nome também, Hebreus, né, mas dá-se a entender que o público-alvo eram os cristãos judeus, tá bom? E a gente sabe também, lendo o livro e acompanhando o conteúdo, que aquelas pessoas, aqueles crentes, estavam passando por diversas tribulações. Muitos estavam sendo presos. E por conta das perseguições e por conta das tribulações que eles estavam passando, muitos estavam abrindo mão da fé. E estavam voltando para os costumes do judaísmo, né? Então, o autor ele vai escrever para uma carta para que eles se fortaleçam na fé em Jesus, para fortalecer a crença, a fé deles na pessoa de Jesus, no Cristo, que é Deus, e também para que eles não desanimassem, né, mediante aos conflitos, mediante as tribulações que eles vinham passando. Então, logo no início, lá no capítulo 1, o autor vai dizer, no versículo 3, capítulo 1, que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus. O autor ele já vai começar falando que o Cristo, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do Pai. Então, ele já começa dizendo que o Filho, o Cristo, é o próprio Deus. Então, ele vai seguir falando que o Cristo, ele é superior a todas as coisas criadas. Ele é superior a qualquer outra manifestação antes vista através dos profetas, dos sacerdotes. Então ele vai falar que Cristo é superior aos anjos, né? Que era uma forma de, muitas vezes, Deus se comunicar através dos anjos, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos profetas, que Cristo é superior aos sacerdotes, afinal ele é o grande sumo sacerdote, que Cristo é superior a Moisés, que através dele, você vai olhando a história,
que o povo de Israel é liberto, fica 40 anos no deserto, a geração toda morre, a nova geração fica com Josué, e através ali daquele momento eles entram na terra prometida, no descanso prometido, mas aquele descanso estava sendo apontado para o descanso eterno. Então ele vai dizer que através desse sumo sacerdote, Jesus, nós temos acesso ao real descanso que começa aqui, a nossa eternidade começa aqui. Então, o autor quer argumentar que tudo aponta para o Cristo, e Cristo é maior do que tudo, e é maior do que todos. E ele vai dizer lá no capítulo 5, que embora fosse filho, olha só que maravilhoso, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui ele vai falar que o próprio Cristo, Jesus, ele foi aperfeiçoado aqui na medida que sofreu. E a obediência dele foi testada, foi provada mediante a obediência dele. E a maior prova da obediência dele foi a morte da cruz. Então, se o próprio Jesus precisou sofrer e ser provado em obediência, nós também precisaremos ser provados em obediência. A grande alegria e liberdade que nós temos é que aquilo que ele sofreu foi pago na cruz do Calvário, foi de uma vez por todas. Nós não precisaremos passar pelo que ele passou. Glória a Jesus. Ele vai falar que ele é, então, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está um pouquinho antes do nosso texto que a gente vai abordar hoje. Então, quem é esse Melquisedeque, né? Muitas vezes eu passava, não entendia muito bem. Então, se vocês forem ler lá em Gênesis capítulo 14, quando Abrão vai resgatar Ló, seu primo, quando ele resgata, ganha a batalha, traz a família dele, aparece lá esse Melquisedeque trazendo pão e vinho para Abraão. E lá você vai ver que no texto fala que Melquisedeque era rei e sacerdote. Então, você vai ver também no contexto bíblico, ou a pessoa era rei, ou era um chamado para ser sacerdote. Você não via rei e sacerdote. Só tem lá, em Melquisedeque. Então, é como a ordem de Melquisedeque, é como se aquele Melquisedeque apontasse para o verdadeiro rei, sumo sacerdote, Jesus, né? Então, é por isso que ele fala que é rei sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o meu entendimento hoje sobre essa expressão. Então, depois que ele aborda tudo isso, né, verdades profundas a respeito do Cristo, falando que ele é superior a todas as coisas, para fortalecer a compreensão daqueles irmãos a respeito de Jesus, para que eles não se enfraquecessem, ele vai dizer assim, e aqui a gente começa o nosso texto de hoje, no capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso o quê? Tudo isso que ele vem explicando, principalmente a realidade de Jesus sendo rei e sumo sacerdote, sendo rei e sacerdote, as verdades espirituais relacionadas a isso. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender. Então, o autor vai dizer aqui que sobre essas realidades que ele vinha abordando até então, tinha muito mais coisa para ser ensinado e muito mais coisa para ser explorado sobre essas realidades espirituais. E, meus irmãos, tem muita coisa na nossa caminhada cristã e na compreensão da palavra de Deus que leva tempo para a gente compreender. Tem coisa difícil de entender. Tem coisas que, assim, que eu tenho dúvidas. E na caminhada, é no processo que o Espírito vai revelando. Na caminhada, é com muito estudo que a gente vai compreendendo coisas. É muita prepotência nossa achar que nós conseguimos encerrar a compreensão do plano divino, a compreensão de quem Deus é, a compreensão da eternidade, a compreensão das maravilhas de Deus, a compreensão de todas as revelações aqui na terra. É impossível. Deus é um Deus eterno. Não tem como nós, meros humanos, encerrarmos a compreensão de quem Deus é e aquilo que Ele tem para nós. O que Deus nos dá hoje é suficiente para que a gente caminhe.
Ele nos deu a presença dele, nós temos a palavra. Porém, a gente não consegue. Até as palavras escritas é uma tentativa de descrever por completo. Mas Deus é infinito. Então não tem como a gente encerrar a compreensão. Até porque a palavra de Deus vai dizer que nós vamos passar, que a eternidade será conhecer a Deus. Olha só, nós nunca vamos encerrar o conhecimento de Deus, nem na eternidade. Isso é maravilhoso. Nós vamos passar a eternidade aprendendo, conhecendo, se relacionando com Deus e vai ser maravilhoso. Então, se vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, que dirá aqui? Aqui a gente não compreende 100%, mas compreendemos o necessário. Então, tem coisas que são difíceis mesmo de compreender. Só que aqui, o autor vai dizer que tem um porquê, que para aquele povo estava difícil para eles compreenderem. Uma coisa é a gente na busca do conhecimento e a gente lutar para compreender algumas coisas, e o Espírito pouco a pouco vai se revelando. Outra coisa é o que estava acontecendo aqui. Qual que era o problema do povo de lá? Quanto a isso, versículo 11, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender. Aí vai explicar, no caso deles, por que vocês se tornaram negligentes para ouvir. Eu gosto muito da tradução da NAA, que vai dizer que eles eram preguiçosos, né? Aqui usou negligente e a NAA diz que eles são preguiçosos. Então, nesse caso, o povo ele não parou de compreender e não estava conseguindo entender as coisas difíceis, porque por limitação ou por nada. Não, eles deixaram de aprender, eles deixaram de absorver por preguiça, por não querer mais ouvir. E por conta disso, eles estavam se afastando do Evangelho. E meus irmãos, da mesma forma que acontece lá, acontece aqui. Se você para de buscar, se você para de estar na presença de Deus, se você para de buscar a presença, se você para de viver em comunidade, se você para de buscar o enchimento do Espírito Santo, você vai se enfraquecendo, você vai se enfraquecendo e ficando fraco, e a sua carne, que já está em nós, a carne vai crescendo, 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 e a carne ela vai calando a voz do Espírito, e aí você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e vai se esfriando. Muitos de nossos irmãos se afastam porque eles param de buscar por preguiça, por não querer mais ouvir. E aí a palavra de Deus vai dizer que a gente peca por não conhecer as Escrituras. Então, muitas vezes, nós estamos lutando com coisas por falta de conhecimento das Escrituras. E, meus irmãos, se a gente não alimentar o Espírito em nós e não buscar o conhecimento do Santo, não buscar o conhecimento das realidades eternas, a carne que já está em nós irá nos dominar e irá enfraquecer o Espírito, e nós vamos ser levados para longe de Deus. Então, no caso desse povo aqui, e eles estavam sim se afastando, abandonando a fé, por conta da preguiça, porque eles não queriam mais ouvir sobre as realidades espirituais. E aí, seguindo no versículo 12, olha só o que o autor vai dizer. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então vamos lá. O autor vai dizer que a esta altura, então, dá-se a entender que eles não eram cristãos recém-convertidos. Ok? Porque ninguém começa mestre. Certo? Então, a lógica é, quando você começa a aprender qualquer habilidade, ou ciência, ou matéria, ou profissão, você é um aprendiz.
Com o tempo, você vai desenvolvendo, a gente vai crescendo no conhecimento, até que de aprendiz você começa aos poucos, então, a ensinar outras pessoas a respeito daquilo que você sabe. Eu sou músico, eu sou baterista, estudei muitos anos isso. Kiko, pianista, muitos anos estudando. Nós somos eternos aprendizes, né, da arte, da música. Porém, hoje, depois de tantos anos estudando e performando, nós temos conteúdo suficiente para poder ensinar a outros. Em relação ao conhecimento da palavra e das realidades espirituais, é a mesma coisa. O povo ali, ao invés deles abraçarem a palavra, sem preguiça, com vontade, se alimentarem dela para daí ensinar aos outros, eles estavam estagnados. Porque a esta altura, ao invés de eles estarem compartilhando, ao invés de eles estarem ensinando, ao invés de eles estarem cheios para dar, eles estavam parados. E aí, ao invés de ensinar, eles estavam ainda precisando que o autor aqui e os professores ensinassem as coisas elementares. Não tem nada de errado com coisas elementares. Não, mesmo sobre as coisas elementares da fé, como salvação, como perdão, como arrependimento, batismo, ele vai dizer lá, imposição de mãos, todas essas coisas, quanto mais a gente reflete sobre isso, mais a gente aprende. Mais aqui, ele está falando que as pessoas eram imaturas, eles estavam fracos e vazios, eles não tinham nada para compartilhar. Irmãos, é o seguinte, nós precisamos desenvolver, Paulo vai falar, né? Work out your salvation, desenvolver a salvação no que quer dizer o respeito ao conhecimento e ao crescimento, porque nada que fica parado dá bom. Nada que fica parado dá bom. Pensa só, se eu hoje chegar em casa, sentar no sofá, não levantar nunca mais, e aí só ficar comendo. Eu posso até comer saudável, mas comendo, só comer, só ingerir, ligo a televisão lá, sentadinho aqui, o que vai acontecer? A pancinha vai começar a crescer. Se eu não levantar nunca mais, meus músculos vão atrofiar, eu vou começar a perder os meus movimentos, porque eu não vou estar trabalhando com o meu corpo, fazendo o que ele foi feito para fazer, que é se movimentar, que é trabalhar, que é produzir, mas eu estou comendo, gostoso, a comidinha, né, gostoso, comer. O que vai acontecer, vai acontecendo com o tempo, eu vou ficando doente, eu vou perdendo, meu corpo vai perder as funções, eu vou começar a ter um monte de marca no meu corpo e eu vou morrer. Porque nós não fomos feitos para ficarmos parados, ok? Agora, irmãos, nós como crentes é a mesma coisa. Se você ficar aqui sentado, comendo, nossa, que gostoso, que mensagem gostosa, comendo, isso não produz nada na sua vida, onde você começa a ir na direção do outro, você também vai morrer espiritualmente. Porque o nosso chamado é para comer, para crescer, mas isso precisa nos impulsionar para ir na direção do outro, amar o outro. Não é só para a gente comer. A gente está cansado de saber que água parada dá dengue, certo? Crente parado também dá dengue espiritual. É uma doença. Crente parado, meus irmãos, só traz problema para ele, crente parado em todos os sentidos, que come na cabeça e não permite que a palavra julgue as motivações do coração, que tem isso também. Né? A gente também leu aqui em Hebreus que a palavra é mais poderosa que uma espada de dois gumes, ela entra, ela rasga, ela divide. Só que esse lugar você precisa permitir. Muitos crentes estão com o conteúdo das verdades só aqui, e não permite que a palavra desça para cá. Se a palavra não descer para cá, ela não vai produzir nada na sua vida. Você só vai ser um teórico das informações bíblicas. Isso não causa mudança nem em você e nem no outro. Então, o povo aqui já deveria estar ensinando. E assim, eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos aqui também já deveriam estar ensinando na nossa comunidade. Eu acho que existe uma grande vou dizer interpretação, ou talvez por conta da cultura, da história,
Muitos acham que depois de uma certa idade, a gente se aposenta e para. Irmãos, pensa só. Deus é eterno. Se Deus é eterno, nós vamos aprender sobre eles e as realidades deles a partir de hoje até a eternidade. Não para. Se não para o conhecimento sobre ele, também não para o que ele faz através de nós. É isso. Eu já falei isso outras vezes, não foi eu que falei, roubei de alguém, que é o Espírito Santo de Deus não tem idade. Ele usa uma criança e ele usa um idoso, ele usa um adulto e um jovem. A gente que se estaciona, a gente que para. E aí vai bater lá na fonte. Muitos que param é porque tem preguiça de buscar, param de se alimentar, não permitem que a palavra de vida, a alma, que sonde e julgue as motivações, e aí por conta disso a gente não responde em adoração, que é rendição e obediência. Então aqui, esses mestres estavam precisando de leitinho. Ao invés de eles seguirem, ao invés de eles buscarem o conhecimento e o crescimento, eles pararam. Paulo também em Coríntios, ele vai exortar, falando assim, eu queria trazer alimento sólido para vocês. Só que vocês ainda estão tão pequenos e imaturos espiritualmente, que eu preciso trazer leitinho. Entende? E meus irmãos, e nada de errado com quem precisa de leite. Só que, meus irmãos, quem que precisa de leite? Bebê. Até aí, tem mães que vão até 6 meses, tem outras mães que vão até 1 ano, tem mães que vão até 2. Só que quando começa a passar aí, eu não sou médico não, pediatra, mas já começa a ficar problemático. Tem mãe que dá de mamar até 5, 6, 7 anos de idade. Imagina, você está no treino para Nova York, uma mãe, um garoto de 5, 6 anos mamando. Tem mães que fazem isso. Você não toma um choque? Porque aquela criança não precisaria mais de leitinho, ela precisa de alimento sólido. É a mesma coisa para as realidades e a nossa maturidade emocional e espiritual. Eles precisavam de coisinhas básicas ainda, não porque eles estavam crescendo no conhecimento daquilo que é fundamental. Não, porque eles tinham preguiça e eles estavam rejeitando o conhecimento e precisavam voltar lá para revisar coisas que eles já deveriam saber na mente, não só na mente e no coração. Então vai dizer que estão precisando de leite, né? Versículo 12, final, não de alimento sólido. Aí vai falar o quê? Que quem se alimenta de leite, foi o que eu falei agora, ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Como eu falei, não tem problema nenhum com o ser criança em si. Todo mundo começa criança, bebê espiritual. Só que a gente não pode permanecer bebê e criança a vida inteira. Isso não é saudável e não é o projeto de Deus para nós. O projeto é que a gente cresça. A conotação de criança aqui é uma conotação negativa. Tá? Você vai ver em outros lugares, próprio Jesus usando essa expressão de que nós precisamos receber o reino dos céus, o reino de Deus como uma criança. Mas ali é uma conotação positiva, que tem a ver com a nossa ingenuidade, tem a ver com a nossa entrega, confiança, como uma criança se joga ao colo do pai. Nós precisamos também confiar no pai que cuida de nós e irmos em frente, tá? Aceitar a palavra. Só que aqui, a conotação de criança tem a ver com a imaturidade. Imaturidade, precisamos crescer. Da mesma forma que seria estranho, não vou falar outras palavras mais fortes, uma criança de 6, 7, 8 anos mamando no seio de uma mãe num trem ou em casa. Seria estranho um adulto andando na rua de fralda e mamadeira. O que vocês acham? Hein? Um adulto andando na rua, lá na Times Square, de fraldinha e mamadeira. É uma cena legal, uma cena ridícula, certo? Só que o problema, meus irmãos, é que muitos de nós estamos assim, espiritualmente e emocionalmente. Nós temos capa de adulto, porém a nossa vida espiritual é de uma criança. Pausa.
Não estamos falando aqui daquele que acabou de conhecer o Evangelho. Glória a Deus, se você acabou de conhecer o Evangelho, se você está engolindo o Evangelho, se você está tomando aí esse leite, quer mais e mais, glória a Deus pela sua vida, não para, continua. Esse Evangelho é transformador, mas não se cansa, não seja como o povo aqui que por conta da preguiça parou de buscar, parou de crescer. Agora, o que eu estou falando aqui é esse daqui passa 1, passa 5, passa 10 anos e nada muda em você. A sua cosmovisão é a mesma. Você continua escravo e refém das coisas deste mundo. Você continua lidando do mesmo jeito, com os mesmos problemas, caindo nos mesmos pecados, caindo nas mesmas armadilhas. A sua esposa, o seu marido, continuam falando a mesma coisa sobre você. Nada mudou na sua agenda, nada mudou na sua prioridade, nada mudou no seu ciclo de relações. Você não mudou nada e está há 10 anos com Jesus, não faz sentido. Não faz sentido. Não tem como, porque o Espírito nos transforma. Então, é para sua esposa, depois de 10 anos casado com você, falar: quem é você? Não te conheço. Para o melhor. Você não pode ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Eu não posso ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Entende? Por isso que é muito importante nessa caminhada nós continuarmos buscando, porque é preciso crescer. Se você não cresce, significa que você está morrendo. E a gente não pode se contentar com isso. Não podemos, porque o final, a consequência daqui, era o abandono da fé. Então nós precisamos continuar buscando para crescermos no conhecimento do santo e daquilo que Deus quer de nós. Então ele vai dizer no versículo 14, o seguinte, nosso último versículo. No entanto, o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Para os adultos. Então, da mesma forma que é problemático uma criança ser adulta antes da hora, vide os nossos filhos, né? Os nossos filhos, eles querem tomar as decisões por eles. Só que eles não sabem. Por isso que precisa de alguém falando o que eles precisam fazer. Correto? Então, uma criança ser adulto antes da hora é um problema. Só que um adulto querer ser criança também é um problema. Então, tem muito adulto aí com a mentalidade de adolescente. Isso é um problema. E a maioria dos adolescentes querendo ser adulto. Isso é um problema. Então, precisamos respeitar a temporada e continuar crescendo. Porque aqui ele vai falar que o alimento sólido tem muito mais para a gente aprender. Assim, irmãos, mesmo lendo Hebreus. Lendo Hebreus, para mim, Hebreus é uma carta desafiadora de compreender. E eu fico assim, extasiado, eu paro, eu vou e volto, eu leio de novo, porque não vence, não tem como. Não tem como a gente terminar. Não tem como a gente falar, agora eu tenho toda a compreensão. Então, as coisas sólidas, as coisas mais profundas das revelações, é para os adultos. E Deus quer se revelar dessa forma para todos. Mas a gente precisa escolher crescer. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, olha aqui. Então, como que a gente chega nessa vida adulta, espiritual, onde a gente consegue absorver as verdades bíblicas e crescer no conhecimento? Com o exercício constante. Gosto também da NAA, quando ela diz que esse exercício constante, ele vai dizer que é pela prática, tem as suas faculdades exercitadas na prática. Na prática. Por quê? É na prática que a nossa fé é testada. É na prática, é na vida que as convicções saem daqui e vêm para cá. É na vida. Jesus precisou sofrer para provar obediência. Nós também. É no sofrimento, é no conflito, é na tribulação,
É nas brigas internas aqui e aqui que a nossa fé, ela é provada e ela é fortalecida. Por isso que Tiago vai dizer que tem de bom ânimo por passarem por diversas tribulações. Porque é na tribulação que a nossa casca espiritual, emocional, mental, porque irmão, não tem como você ser saudável, emocional e espiritual, não. Tá tudo conectado. Até o físico, tá? Mas o papo não é esse. Tá tudo conectado. Então, é nas relações, é no dia a dia, é como que a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com a voz do dinheiro que grita pra gente, nesse país, em qualquer lugar. É como a gente lida com nossos prazeres, é como que a gente lida no nosso íntimo, é como que a gente lida com a nossa vida privada, onde ninguém vê, só Deus vê. É como que a gente lida lá no nosso quarto com nossas esposas, como a gente lida com as pessoas, como a gente está lidando com a nossa língua, como a gente está lidando com a fofoca, como a gente está lidando com os conflitos. É nesse lugar que a nossa fé é provada, não é no discurso teórico, tá? O Evangelho não é uma matéria teórica. Não estamos aqui falando que você precisa ir para uma faculdade teológica. Não estamos falando que você precisa aí ficar comprando um monte de comentário bíblico para poder ter as faculdades exercitadas. Tudo isso é bom, tudo isso é válido. Tudo isso é bom e válido num coração convertido. Essas coisas, o conhecimento humano, sem o coração quebrantado, quebrado, convertido, se torna ego e se torna vazio. Por isso que as faculdades são exercitadas na prática, é na vida que a gente cresce, é na vida que a gente erra e pede perdão, é na vida que a gente tem contato com as nossas limitações, é na vida que a gente se depara com tentações, que a gente se vê fraco e depende do Espírito Santo, é na vida que a gente para e pensa, eu preciso do olhar do outro, porque a minha lupa é limitada, é na vida que a gente cresce um com o outro, é na vida que a gente é amadurecido, sem as relações a gente também não cresce. Por isso que os conceitos são provados e testados na vida, lá no seu trabalho, na vida, no seu namoro, na vida com seus filhos, na vida em comunhão, na vida, no casamento. É isso, é na vida. O que acontece é que muitas pessoas desistem porque não querem passar pelo sofrimento de viver. Elas criam uma ilusão de que o Evangelho vem para tirar a nossa dor, o Evangelho vem para nos livrar da dor eterna, não da dor aqui. É doendo aqui que o Evangelho faz efeito em nós, mesmo que doa, mas a gente sempre sai mais forte, porque Deus promete estar conosco na aflição, é na dor. Então, porque muitos, como eles estavam passando por muitas aflições aqui, e eles estavam fracos na fé, eles estavam desviando. Nós aqui precisamos tomar cuidado, porque nós passamos por várias provações, não aquelas que eles passaram, mas cada um tem a sua prova, cada um tem sua tribulação. E se você não decidir crescer, você vai fugir. E aí tem várias formas de fugir, né? Você se esconde no ativismo da igreja, está fugindo. Você se esconde na agenda da religião, está fugindo. Você se esconde em outros prazeres, ao invés de lidar com o que está acontecendo, e confessar os pecados, e buscar Jesus para ser a solução do seu problema, está fugindo, está respondendo através das necessidades físicas de forma destrutiva, está fugindo. E aí quando a gente foge, nós temos uma falsa sensação de prazer, e aí, ao invés de a gente buscar o nosso real prazer em Jesus, nós viciamos num padrão, nós viciamos mesmo num padrão, e aí aquele padrão, ao invés de nos levar para Jesus, nós ficamos aqui, viciados no prazer, ao invés de enfrentar as nossas tribulações e irmos para o real prazer destrutivo. Não vamos crescer, vamos continuar no mesmo lugar, patinando, como crianças. Não vamos mudar a página. Precisamos crescer. E aí ele vai dizer qual que é o grande valor disso, né? Qual que é o objetivo desse crescimento? Porque a Bíblia de capa a capa nos impulsiona a crescer, a responder em adoração, em obediência. Qual então que é o objetivo disso?
final do versículo 14, então, pelo exercício constante que eu acabei de falar, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É para isso. Então, precisamos crescer, precisamos buscar para, em termos da sabedoria de Deus, e a palavra diz que Deus dá sabedoria a todos que pedem, se você pedir e buscar, porque Ele é a verdadeira sabedoria, né? E Jesus é a grande expressão dessa sabedoria em Jesus. Então, se a gente busca conhecer a sabedoria, Ele vai nos dar sabedoria. E nós conseguiremos discernir o bem do mal. A gente conseguindo o bem do mal, a gente não vai precisar ficar ligando para o pastor, para o líder, para o mentor, para falar se isso é certo ou se é errado. Nada contra o discipulado. E no discipulado, você tem níveis, não é, de caminhada. Tá tudo bem se enquanto você está num processo, você está inseguro, você quer ouvir conselhos é bom. Tá? Tem uma diferença entre você buscar conselhos e de você terceirizar a decisão para o outro. Tá? Então, como eu falei, meus filhos, eles não têm condições de decidir por eles. Porém, em pequenas atividades, em coisas bem pequenininhas, nós já estamos exercitando para que eles tomem decisões. Porque nós não queremos que eles cresçam adultos e fiquem dependentes de uma outra pessoa para tomar decisão. Mas eles não têm valores ainda. Eles precisam de alguém com valores, pai e mãe, para não só falar não para eles, mas ensinar valores. Da mesma forma, nós aqui espiritualmente. Nós estamos crescendo nos valores eternos. Enquanto crescemos e caminhamos, nós precisamos não só entender os comportamentos, porém os valores que vão dirigir aos comportamentos. E nesse processo, está tudo bem você perguntar, você checar, só que vai chegar um momento que você vai precisar tomar uma decisão. E não vai ter como você ligar para o líder e perguntar, posso fazer isso? É certo fazer isso? No começo, tudo bem, mas vai chegar uma hora que você vai precisar, não, eu já entendi os valores. Baseado nesses valores, eu vou tomar uma decisão. Isso se chama vida adulta. Vida adulta não é calar os conselhos, não. É mediante os conselhos você tem autonomia para tomar uma decisão. E aqui, as decisões precisam estar fundamentadas, embasadas na palavra de Deus, que é a sabedoria. Então, meus irmãos, precisamos crescer. O crescimento não para numa aposentadoria. O crescimento é eterno. E glória a Deus por isso. Sempre tem algo para aprender. Sempre tem algo para crescer. E sempre tem alguém para servir. Que a gente não desista. Que a gente não desvie o nosso olhar. Que a gente continue olhando para Jesus. E que a gente, enquanto as verdades são reveladas, que a gente glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, que a gente caia de joelhos enquanto o Espírito revela para nós realidades espirituais e que isso tenha mais prazer do que qualquer outra coisa nessa vida, que o conhecimento do Santo, que a obediência do plano dele seja melhor, seja mais gostoso, mais prazeroso de qualquer outro prazer falso nessa vida e que a gente continue vivendo para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.